Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Cara, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Matbel, qual especialidade escolher na ESA, né? A gente tem aí quando você termina ali o período básico, você tem que escolher alguma especialidade diante da sua classificação no período básico. Você vai poder ali escolher ou ser escolhido pela sua especialidade, pela arma, quadro, serviço. Para quem quer saber um pouco mais sobre outras armas ou quadros ou serviços, tem vários vídeos aí no YouTube, do meu canal, falando minha opinião e aquilo que eu acho que você deve priorizar ou escolher a arma. E hoje a gente vai falar sobre o Matbel, que foi um dos quadros muito solicitados aí pelos comentários. E se você tem um tema para o vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo. Eu costumo fazer vídeos em cima dos comentários, porque eu sei que é algo que alguém quer ver, alguém tem essa dúvida e que está com uma certa dificuldade de achar na internet o conteúdo e eu trago aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Cara, Matbel, é, para o oficial, lá na SpaceX, na MAN, quando ele for escolher, ele só tem Matbel. Já o sargento, o Matbel se divide em três. Então você tem o Matbel MacOp, que é o cara que faz peça. Esse daí eu não tenho nenhuma informação para te passar, a não ser que é muito difícil achar esse cara na tropa, quase impossível. Então eu acho que você vai estar bem restrito na quantidade de opções para poder servir. Bem restrito mesmo, assim, mas muito. Então eu acho que você vai ter pouquíssimas opções, beleza? E imagino que com isso a transferência seja bem baixa. Aí depois disso você tem o Matbel Armamento, que é o cara especializado em manutenções de armamento. Então você como infante, como comunicante, você vai aprender até o segundo escalão, por exemplo, do fuzil. Então você vai fazer a manutenção de primeiro escalão, que o soldado sabe fazer, que todo mundo que atira tem que saber fazer para fazer uma manutenção bem simples ali de limpeza, depois de dar um tiro e tudo mais. Então isso aí você aprende já no período básico. E segundo escalão, quem vai se tornar sargento, se não me engano no CFC tem também, para quem vai se tornar cabo. Então você já tem ali a opção você já aprende segundo escalão. O manutenção de armamento ele vai para 7 escalões a mais. Então olha a quantidade de detalhe em que você entra em um armamento e obviamente você não, isso a gente está falando só sobre manutenção de um fuzil. Você vai saber sobre todos os armamentos, vai ter que aprender sobre todos os armamentos do exército, beleza? Conheço alguns caras que são manutenção de armamento, mas poucos, tá? Não vejo esses caras sendo movimentados, mas também não sei se eles solicitam. Então eu acho que não tem tanta solicitação assim. Já vi, na verdade, já vi sim, tinha duas manutenções de armamento no BIS, chegaram em momentos diferentes, eu vi chegar no BIS e vi sair do BIS, então tem sim um certo rodízio. Mas vamos falar principalmente sobre o carro-chefe aí do Matbel, que é o manutenção de viatura, beleza? Cara, vamos lá. Em primeiro lugar, atividade. A sua atividade como Matbel vai ser exatamente isso, manutenção de viatura. Então você com certeza vai parar numa garagem e vai estar lá na parte de coordenação, até um pouco administrativa da garagem de determinado batalhão. Se você for para um parque, o parque já é um batalhão específico para esse tipo de quadro. Então ali todos os oficiais, a maioria dos oficiais são Matbel, é um batalhão voltado para Matbel e ali você vai ter uma demanda muito grande. Então, mas se você for para um batalhão de infantaria, por exemplo, você vai lá para a garagem e vai ter 2, 3 sargentos de Matbel, por exemplo. Vai ter um oficial lá que não entende nada, geralmente vai ser um tenente temporário, de infantaria até, se você estiver no batalhão de infantaria, de comunicação, se você estiver no batalhão de comunicações, que vai comandar a garagem, que geralmente é o local de cara temporário, ou até mesmo, aí eu nunca vi, mas eu imagino que o nego deve utilizar também, o QAO, que é aquele praça ali, foi a vida inteira de infantaria, depois foi promovido a oficial, no finalzinho da carreira, depois de subtenente, né? O cara que conseguiu alcançar o QAO, ele vai ser o chefe da garagem ali. Então, quem vai entender mesmo de manutenção de viatura vai ser você. Então, indo para um batalhão de infantaria, você vai ser um pouco mais feliz, porque nem todo mundo vai entender daquilo que você fala, beleza? A não ser os outros sargentos ali. Mas são poucas pessoas que vão se meter no seu trabalho se você ir para esses locais. Se você ir para um parque, meu irmão, aí todo mundo entende e muito. E ali o teu serviço é realmente avaliado. Ali o nego vai saber se você sabe ou não.
Cara, palavras das pessoas que eu conheço, tá? Que eu tive muito contato com um cara de Matibel que veio da Slog. E eu pergunto, pô, por que você não abre uma oficina? Por que você não investe nessa área de manutenção de viatura, de carro e tal? E a realidade é que eles falam que eles quase não aprendem nada. É pouco conhecimento e o cara quase sabia pouca coisa de manutenção de carro. Não sei se ele falava isso por falar, e não é ele, né? Eles, os vários que eu conheci, mas a verdade é que boa parte ali eles ficavam utilizando os cabos, os soldados que tinham um certo conhecimento ali mais de mecânica e eles mesmo vendo coisa no YouTube e tal para poder tentar desenrolar. Então ele vira realmente um meio coordenador da garagem, mas essa vai ser tua responsabilidade, cara. E como atividade é a coisa que você menos deve olhar, todo vídeo eu falo isso, atividade é a coisa que você menos deve observar antes de escolher sua arma. A segunda coisa que você deve mais olhar é a sua possibilidade de ir para curso. E aqui eu já te adianto, cara, o Matibel, ele, por incrível que pareça, ele é bem atendido em pedidos de curso, pelo menos foi o que eu vi. Eu já conheci vários Matibels Guerra na Selva, cara, vários, e vários mesmo. Os caras vão lá, pedem o guerra, estando no bis, pedem o guerra, sai o guerra pros caras. Ou às vezes não precisa nem estar no bis, porque o primeiro bis, né? Pra quem não sabe, quando eu falo bis, eu tô me referindo ao primeiro bis. O primeiro bis fica do lado do SIGs, então até é fácil mandar um cara desse. Mas tinha cara que tava vindo de outros batalhões mais distantes e, e esses batalhões mais distantes e eles ganhavam ajuda de custo, né? Então, geralmente ali você tenta, a D100 já tenta olhar com outro olhar para esse tipo de gente e tenta priorizar melhor aí essas pessoas que vão ser selecionadas. E eles eram selecionados, cara. Os caras eram selecionados para ir fazer o Guerra na Selva. E isso eu estou dando como exemplo o Guerra, tá? Então, olhando para isso, eu imagino que todos os outros cursos ali que o Infante faz, o Matibel ele consegue fazer também, beleza? O Matibel ele serve, e aí vem a melhor parte de todas, que eu acho que é uma coisa que você tem que olhar de verdade, são os locais para servir. E o Matibel ele serve em qualquer lugar, cara. Ele é igual ao intendente. Ele serve em qualquer batalhão, desde um parque que é específico para Matibel, a um BSUP que é específico para intendente, vai ter lá um Matibel também, porque vai ter uma garagem, vai ter onde tiver uma viatura, onde tiver garagem, ele vai poder servir, tá bom? Agora, é a mesma coisa do comunicante, é a mesma coisa do intendente, o Matibel tem a mesma característica, ele serve em qualquer lugar, mas conforme ele for ficando antigo, a D100 olha para ele e diz que começa a restringir mais ele. Então, o cara que vai para batalhões de infantaria, batalhões que não são parques de manutenção, esses caras costumam ser os terceiros sargentos, até segundo sargento ali você vê indo. Mas conforme o cara for ficando mais antigo, ele começa a ficar mais restrito. Ah, Gabriel, mas eu conheço um cara que é primeiro, que é sub de Matibel e tá lá num batalhão de infantaria. Cara, existem exceções. Eu tô falando que fica mais restrito, fica mais difícil. E quando eu digo mais difícil, é bem mais difícil, tá? Existem sim pessoas que são primeiro sargento, subtenente, que estão em outros batalhões, tipo de infantaria e tal, mas são bem exceções e geralmente esses caras não foram transferidos. Os que eu vi, primeiro sargento Matibel, por exemplo, no batalhão de infantaria, o cara estava no mesmo batalhão desde terceiro sargento. Ele não pediu transferência, foi pedindo para ficar, enfim. Tanto é que quando esse cara específico que eu tô falando, porque eu tenho um cara específico em mente pensando sobre esse caso. Quando esse cara pediu transferência, ele foi transferido para onde? Para um parque de manutenções. Beleza? Então, isso é muito importante, cara. Matibel, então você é um bom quadro para se escolher. Não vá pensando que você vai virar um especialista em manutenção de viatura, que você não vai. Talvez você fique ao longo do tempo ali trabalhando na garagem e tal, dependendo da função que você for pegar, mas possivelmente vai ser na garagem. Você não, você pode pensar em fazer curso, vai ser selecionado para curso normal e o dia que você não for, não é porque você é Matibel, porque tem vários infantes que pedem curso também e não são selecionados. Eu mesmo já pedi vários cursos lá no passado e nem sempre eu era selecionado. E, e por fim, é uma arma muito boa para você servir. E por último, para você escolher local para servir, né? Então, locais bons, tem vários batalhões bons aí, com escalas boas, em cidades boas. Então, é algo que te dá uma qualidade de vida. Dito isso,
acaba se tornando, escolhendo um bom local para servir, onde a demanda pelo seu tipo de trabalho, a quantidade de viatura é baixa, dá para dividir o piano melhor, você tem mais tempo e tem uma escala de serviço boa, você que está pensando em fazer outro concurso depois, estudar, fazer faculdade e tudo mais, ou até mesmo empreender, e tudo isso você vai precisar de tempo, então é uma boa escolha, assim, para você que quer estudar ou empreender, tá bom? Então é isso, esse é o vídeo sobre Matibel. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir o vídeo, é a única coisa que eu te peço, eu não peço mais nada. Se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho aí para receber notificação quando sai vídeo novo. E comenta aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver, o que você achou do Matibel. E aí, vai escolher Matibel? Qual arma de toda a série que a gente vem fazendo? Me explica aqui, que arma, quadro ou serviço você vai escolher no final do período básico? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui.